E como a gente anunciou no início do nosso programa, a gente apresenta agora o quadro Guia de Relacionamento. E olha que legal, você que está em casa pode participar conosco. É só mandar sua pergunta ou dúvida que o Dr. Ernesto Mandelli vai responder. Você envia seu questionamento para um dos endereços que aparecem aqui na nossa tela. Acompanhe agora o nosso quadro Guia de Relacionamento. Bom dia, você que está nos assistindo aqui no programa Viver Bem Mais. O nosso papo hoje é com o psicanalista Ernesto Mandelli. A gente conversa agora com ele sobre relacionamentos. Esse é o nosso quadro Guia de Relacionamento. Doutor Ernesto, bom dia. É um prazer imenso recebê-lo aqui no programa Viver Bem Mais. Bom dia, João. Doutor Ernesto, relacionamentos. O relacionamento em si, ele já traz uma série de fatores que muitas vezes leva a algumas patologias, né, também, diversos problemas. A partir de que momento o relacionamento ele pode estar levando a esses transtornos? Bom, na realidade, João, os relacionamentos, os laços sociais, como a psicanálise chama, eles fazem parte da nossa vida desde o próprio momento antes do nascimento, né? Então, durante a gestação já existe uma relação entre a mãe, o pai, quer dizer, as pessoas que vivem em torno daquele núcleo familiar já tem um tipo de relacionamento com a criança. Então, muitas vezes essa criança, antes de nascer, ela já tem nome, né, já tem o quarto, já tem uma série de coisas com que ela existisse realmente, e a partir daí, então, nós temos esse relacionamento. Agora, quando começa a ser patológico? Depende, nós podemos ter, vamos dizer assim, muitas vezes já no próprio nascimento da criança, uma relação que vai se tornar patológica com o tempo. Por exemplo, quando a mãe, né, coloca a criança como seu objeto de desejo, né? Quer dizer, ela não pensa que aquela criança precisa ser educada para o mundo. Então ela começa a educar a criança para ela. Então aí nós já temos uma relação patológica. Quando o pai não entra nessa relação, não é o terceiro nessa relação. Então, respondendo a tua questão, nós podemos ter um processo patológico bem cedo, né? Mas muitas vezes o que a gente se preocupa sempre é aqueles relacionamentos já na adolescência ou na fase adulta, mas desde criança, desde bebê, já pode existir um relacionamento patológico. A sociedade ela percebe com facilidade esse tipo de distorção de relacionamento? Não. Hoje nós não estamos preparados para pensar sobre isso, né? Por isso que cada vez mais os consultórios de psicanálise eles são procurados, porque as relações são motivos de sofrimento, de dor, de insatisfação. Então nós procuramos, né? Nós somos procurados por pessoas que sentem isso e que querem dar um jeito. Normalmente elas chegam achando que o problema é o outro, né? E aí a gente descobre durante o processo de análise que nós também temos a nossa responsabilidade sobre um relacionamento ser saudável ou não, né? É aquilo que hoje na psicanálise nós chamamos de parceiro-sintoma. Quer dizer, nós procuramos um parceiro para atuar os nossos problemas emocionais. Doutor Ernesto, com essa ascensão hoje de internet, facilidade inclusive do acesso, principalmente com esse fenômeno aí das redes sociais, como é que o senhor avalia essa questão dos relacionamentos virtuais, né, do Facebook, Instagram, e como é que o senhor faz essa analogia com a nossa realidade presencial? Existe uma transferência de comportamento? Como é que o senhor faz essa análise? Na realidade, nós temos hoje nos relacionamentos virtuais, nós temos muito mais o aspecto do imaginário, né? Da imagem. Então, eu me faço apresentar da forma como eu me idealizo, não como realmente eu sou. Então, no momento que eu me idealizo, eu vou procurar cada vez mais manter um relacionamento virtual e não um relacionamento face a face, porque nesse face a face eu vou acabar me mostrando quem realmente eu sou. Então, esse é o grande perigo dos relacionamentos virtuais, cada vez mais as pessoas se isolando e tendo um relacionamento onde elas são qualquer coisa que elas querem ser. Doutor Ernesto, a gente lançou a oportunidade de quem está em casa também fazer alguns questionamentos para o senhor sobre o tema. Eu tenho aqui uma pergunta do Luiz Silva, de 21 anos, que ele diz o seguinte: vivo discutindo com meus pais. Eu os amo, mas parece que simplesmente não conseguimos manter um bom relacionamento. O que posso fazer? Pergunta ele.
Bom, na realidade, o que acontece nessa pergunta é uma coisa muito comum, onde nós nos relacionamos de uma forma de igual para igual. Por exemplo, quando eu amo alguém, se eu amo essa pessoa, eu vou exigir que essa pessoa me faça feliz. Agora, se eu a coloco no nível que nós na psicanálise chamamos de simbólico, se eu a coloco num patamar mais acima, eu a respeito. Eu vou querer fazer tudo para que ela seja feliz. Então, se os dois entram nesse tipo de relacionamento, que é um relacionamento saudável, cada um vai fazer tudo para fazer o outro feliz. É questão da troca. Exatamente. Então, no caso do nosso que fez a pergunta, do Luiz, né? O que provavelmente está acontecendo? Ele se coloca na mesma posição de igualdade com os pais e não leva em conta a experiência de vida, não leva em conta de repente que os pais querem o melhor para ele. Então isso faz com que tenha sempre uma tensão agressiva na relação. Então o Luiz precisa começar a se dar conta disso, quer dizer, o que eu posso fazer, né, para melhorar essa relação? E uma das coisas que ele pode fazer é começar a perceber que os pais têm mais experiência de vida, né? Que os pais querem na realidade o bem dele. Então isso vai fazer com que ele comece a ter mais tolerância com os pais. E mesmo não concordando com os pais, ele não vai entrar nesse choque. Ele vai levar tudo para a base do diálogo, da conversa, e que isso diminui essa tensão agressiva. Outra pergunta aqui do César Matos, de 36 anos. César faz o seguinte questionamento: ninguém se sente atraído por mim, como agir? Bom, César, a pergunta que eu quero lhe fazer é o seguinte: você se sente atraído por você? Né? Porque se eu não consigo perceber em mim características positivas, eu não tenho como fazer com que as pessoas também percebam isso. Então, quem deve primeiro se apaixonar por você é você. Você tem que se interessar por você, analisar os seus comportamentos, o que eu posso fazer para melhorar, em que eu posso melhorar. Então isso vai fazer com que ele comece a exteriorizar essa força, vamos dizer assim, que todos nós temos dentro de nós, e as outras pessoas vão perceber, porque há uma sintonia subjetiva. Aliás, nos relacionamentos, o que normalmente acontece, em maior quantidade, é esse relacionamento que se dá a nível subjetivo, da postura corporal. Então, se eu estou lá todo no cantinho, para baixo, eu não vou chamar atenção. Agora, autoestima. Exatamente, é o que hoje se chamaria autoestima, né? Então, ele precisa perceber isso. O que ele vê em si próprio que seria capaz de interessar as outras pessoas. Doutor Ernesto, para a gente finalizar esse primeiro momento do nosso guia de relacionamento, você vai estar com a gente em outros programas também, mas eu queria que o senhor deixasse para quem está em casa nos assistindo umas dicas, ou uma dica que seja, para quem vai começar um relacionamento, para quem quer manter um bom relacionamento, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele no ambiente familiar. O que é que o senhor acha que é preciso fazer para que se tenha esse relacionamento saudável? Bom, na realidade, não existe uma receita de bolo, né, para ter um relacionamento saudável. Por quê? Porque cada um de nós é diferente. Então, do meu relacionamento com você, vão ter algumas características necessárias para que a gente tenha um bom relacionamento, né? Com outra pessoa, de outra forma. Então, não existe essa receita de bolo. Então, o que nós precisamos entender é que quanto melhor nós estivermos, isto é, mais saudáveis emocionalmente, melhor a qualidade nos nossos relacionamentos. Então, se eu estou de mal com o mundo, né, os meus relacionamentos vão ter a tendência de serem conflitantes. Se eu estou de bem com o mundo, e para isso eu preciso estar de bem comigo, me conhecer, né, fazer um processo de trabalhar aqueles meus traumas que a gente traz de infância, então isso vai melhorar a qualidade dos relacionamentos. Doutor Ernesto, eu agradeço a sua participação conosco aqui no programa Viver Bem Mais. Neste sábado, a gente se encontra sábado que vem ainda falando sobre guia de relacionamento, sobre vários fatores aí que vão com certeza ajudar você que está em casa a ter um relacionamento mais saudável, menos conflituoso com seus pais, seja ele no ambiente de trabalho, seja ele na vida amorosa, familiar. Doutor Ernesto, mais uma vez eu agradeço.
João, eu que agradeço e, como eu disse no início, me sinto muito honrado de fazer parte desse projeto que vocês estão iniciando, né? Já que nós estamos no 2º programa, e é um prazer estar aqui com vocês todos os sábados. Mais uma vez, obrigado. E o Viver Bem Mais segue com mais informações. Desde novo já pratico esporte, eu sempre tive esse hábito, porque se não alinhar o hábito da alimentação saudável com um bom treinamento, uma corrida, alguma atividade física, a pessoa acaba que ela não consegue manter uma boa saúde. Bem, antes eu não tinha, né? E aí eu fui morar num local um pouco ermo, né? E daí eu comecei a engordar. E aí, a partir desse engorda, emagrece, eu comecei a ter, sim, uma vida saudável, mais ou menos, pode-se assim dizer. Sim, eu procuro comer o mais saudável possível. Café da manhã, depois um lanche, um almoço, mas sem fast food, sem besteira. Eu procuro sempre fazer uma alimentação saudável, sem dieta a seguir, claro. Hoje eu vou falar para você de mais um gol de placa da Ibite, ao Festival de TVs. E se você não perde um lance de futebol, se prepare. A Ibite reuniu uma seleção imbatível de ofertas para você fazer a festa. Tem TV LED 32 polegadas por apenas R$ 12 de R$ 74,92 ou R$ 799 à vista. Gente, oferta assim é que nem pênalti, não dá para perder. Quer mais? Tem tablet Golden Tech 7 polegadas e 8 GB de memória por R$ 249 à vista. Na Ibite você encontra um mix completo de tecnologia. São notebooks, smartphones, desktops, acessórios e muito mais. Tudo isso para fazer a emoção entrar em campo. Dá uma passadinha na Ibite mais perto e aproveite as ofertas do Festival de TV. Pensou TV? Pensou Ibite.